Boa noite, amada Igreja do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Peço que a amada Igreja abra a palavra do Senhor no Salmo 113. Eu pedirei essa leitura à irmã Mara Simone, missionária, e que ela fizesse oração, por gentileza. Salmo 113. Amém. Aleluia. Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Fez a mulher estéril, viva e infeliz, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe dos filhos. Aleluia. Obrigado, Deus vivo, por mais um dia. Tu és o Deus vivo, Deus que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos dá poder, que nos dá força, que nos dá visão, que nos capacita e que nos faz cada dia mais, a cada dia, Pai, receber de Ti vida. Nos abençoe mais um dia, Deus. Abençoe Tua serva, abençoe o Teu povo, Pai. Mais um dia, abre os céus, Pai, para a Tua igreja, para a Tua noiva, porque queremos sairmos daqui cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, porque Tu nos reuniste para isso, para nos encher da Tua presença e do Teu Espírito. Faz assim, Pai, em nossas vidas, mais uma noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esses salmos, ele faz parte de um conjunto de salmos, que é do 113 ao 118, que faz parte do chamado Halel egípcio, né? Que os judeus, eles pegam esses salmos para recitar no momento da festa da Páscoa. Por quê? Porque eles trazem à memória coisas que aconteceram com eles. Desde quando eles saíram do Egito, que eles foram libertos, até coisas que o Senhor fez com eles durante a situação no deserto. E em vários salmos, e em várias descrições bíblicas do Antigo Testamento, você vê muito eles trazendo à memória a saída deles do Egito. A libertação. Ali foi a libertação daquele povo da escravidão. E é muito usado, como eu coloquei, na Páscoa, né? Porque é um memorial do que Deus fez com eles. Trazendo à memória a libertação da escravidão, as provisões de Deus, a proteção de Deus e a sua presença com eles. E ele denota aqui a primeira palavra, aleluia. Essa palavra é muito linda, o significado dela, porque ela é a junção de duas palavras. Hallel, que é louvai, e Yah, que é Deus. Então, não existe essa palavra no plural. Toda vez que a gente dá um brado aqui dizendo aleluia, nós estamos proclamando a todos ao nosso redor e ao nosso coração, louvai a Deus. Não é louvai aos deuses. Louvai a Deus, ao único Deus verdadeiro, ao único que tem o poder de libertar, ao único que tem o poder de transformar, ao único Criador do universo. Louvai a Deus. E o Senhor, assim, ele me trouxe muito à memória a questão da festa da Páscoa, né? Porque eles usavam esses salmos para celebrar. E essa festa pontuava, como eu coloquei,
os feitos do Senhor. Lá em Êxodo 12, é muito claro a respeito disso. Essa festa foi instituída por Deus quando ele tirou o povo da terra do Egito. Protegeu seus primogênitos e tirou o povo de lá. Então, eles tinham que pegar um cordeiro, né, novo, um cordeiro sem defeito, macho. Com o sangue deles, eles marcariam as ombreiras e as vergas das portas, porque naquela noite o espírito de morte passaria para matar os primogênitos do Egito, que era a 10ª praga. Mas aonde estivesse essa marca de sangue, ele não entraria na casa. Essa morte não entraria na casa. Comeriam ele com ervas amargas e pães sem fermento. Não é diferente da nossa saída do mundo. Não é diferente. O Senhor nos tira do império das trevas através da cruz de Cristo, porque tudo isso apontava lá para frente, lá para o Novo Testamento, que era Cristo, o nosso Cordeiro. Então a questão Grace, o que você quer dizer com isso, né? A questão não é fazer a festa da Páscoa. A questão é comemorar no nosso coração e ter na memória do nosso coração essa transformação, essa libertação que Deus nos deu. Essa é a questão. Deus fez isso com o povo do Egito. De vez em quando eles estavam falando porque nos tirou da terra do Egito, porque abriu o mar vermelho. Por que isso? Observando aquele povo, aquela nação, era um povo de dura cerviz, diz a palavra do Senhor. Nós temos uma certa mania de agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Né? Em que sentido? Ah, Senhor, eu preciso de uma casa, Ele dá casa. Ah, eu preciso de um carro. Mas a questão não é essa, irmãos. Deus pode dar tudo. Ele pode todas as coisas, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então, Ele pode fazer tudo. Mas o principal que Ele fez foi nos arrancar das garras do inferno. Foi nos tirar do Egito. Foi transformar nossa mente de escravo. Ali, aquele povo, alguns saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Com tudo que eles tinham, que eles passaram com Deus, as pessoas ainda murmuravam, as pessoas ainda questionavam, as pessoas ainda se rebelaram contra Deus. Por quê? Porque era um povo ingrato. O Senhor tinha feito o melhor para eles. Mas Ele fez o melhor aqui. Ah, nesse primeiro momento, estou feliz, legal, agradeço a Deus, mas daqui a pouco, quando o percurso no deserto, eles começam a murmurar. Nós devemos lembrar e ter sempre na nossa memória que o deserto faz parte da vida cristã. E que ele é uma faculdade de Deus para as nossas vidas. Então, nós vamos atravessar. Só que durante esse percurso, nós vamos ver o mar se abrir. Durante esse percurso, nós vamos ver o Jordão se abrir. Durante esse percurso, nós vamos ver a água sair da rocha. Durante esse percurso, nós vamos ver o sustento de Deus. Nós vamos ver o Senhor nos proteger dos nossos inimigos. Durante esse percurso, aquele povo que tinha mente de escravo, Deus transformou eles num povo de guerra. Aquele povo não sabia lutar quando eles saíram de lá, porque eles tinham mente de escravo. E eles tiveram que aprender. Então, nós, saindo do mundo, sendo resgatado das mãos do império das trevas, nós vamos aprender a lutar com as armaduras e os ensinamentos e a sabedoria de Deus. Nas nossas situações, nos nossos desertos que nós vamos passar. Então, nós temos que trazer isso à memória e fazer disso uma festa no nosso coração. Devemos celebrar aquilo que Deus fez para nós. O segundo ponto, Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, de 7 a 8. 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos
da sinceridade e da verdade. Aquele povo não, quando saiu do Egito, os pães eram pães sem fermento, né? Ou seja, trazendo para nós, é uma transformação da nossa vida, para nós celebrarmos sem fermento, sem estufo, sem orgulho, sem soberba. Nós celebrarmos a nova criatura que nós somos, criatura humilde, criatura servo do Senhor, criatura submissa, sem orgulho, sem soberba, como já foi colocado, e celebrarmos essa nova vida para Deus. Só que tudo isso, irmãos, apontava para Cristo. Tudo que eles fizeram na Páscoa, no Antigo Testamento, apontava para Cristo. E no tempo de Jesus, as famílias se reuniam em Jerusalém para comemorar a Páscoa. E nessa época, durante esse período dessa festa, a cidade ficava completamente cheia, muito cheia, porque as pessoas iam para lá. Mas eles preparavam tudo da forma como foi colocado lá em Êxodo: cordeiro sem defeito, macho, pão sem fermento e as ervas amargas, que lembravam a amargura da escravidão dos seus antepassados, para que eles celebrassem e agradecessem a Deus por tudo que o Senhor tinha feito. Mas o maior feito de Deus naquele momento, Jesus ali no meio daquela Páscoa, estava por vir. Que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Em Marcos 14, começa ali, né, todo um processo. Jesus foi ungido por Maria com um nardo puro, um óleo caríssimo, muito caro. E aquilo ali já simbolizava a sua morte, que estava bem próxima de acontecer. No versículo 8, ele diz assim: ela fez o que pôde, antecipou-se em ungir-me para a sepultura. Então, dali, começou todo o processo. Isso foram 6 dias antes da ceia da Páscoa. Então, durante todo esse período, a cidade ficava cheia de pessoas, mas não impediu que Jesus ceasse com os seus discípulos antes da sua morte, deixando para nós o memorial de que a Páscoa hoje para nós é representada pela ceia do Senhor, que é um momento muito, muito, muito importante para a igreja. Em Mateus 26, os discípulos, eles fizeram todos os preparativos, né? Mateus 26. Aqui ele foi ungido. E no versículo 17 ele fala assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram com Jesus, como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Irmãos, mesmo com a cidade ali lotada, não impediu em nada os mínimos detalhes dos planos de Deus. Não foram impedidos. Foi a ceia que ele teve com seus discípulos, para deixar registrado para nós esse momento que é tão importante para a igreja. É um momento que traz à memória o sangue da nova aliança para nós. É o momento que nós paramos e nós meditamos profundamente, entramos em uma reflexão conosco, né, em relação a nós diante do Senhor e em relação a nós diante do corpo de Cristo, com a igreja. Então, que momento importante para a igreja, que ficou marcado a ceia do Senhor, que é hoje a nossa Páscoa. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então, tragamos à memória os feitos de Deus em nossas vidas. Desde quando ele teve muito trabalho, com certeza, com cada um de nós, para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor.
Enquanto isso, o Cordeiro de Deus se preparava para entregar a sua vida por nós, por todos nós, de todas as gerações, do mundo inteiro. A crucificação coincidiu com o sacrifício dos cordeiros, que foi na sexta-feira, né? Eles faziam tudo isso na sexta-feira, porque no sábado eles não poderiam fazer nada, eles só poderiam sentar e ceiar. Fora isso, eles não poderiam fazer nada. E na sexta-feira, Jesus foi sentenciado, foi executado e foi sepultado. Tudo isso, já lá atrás, que o Cordeiro sinalizava para o Cordeiro de Deus lá na frente. E que morte difícil, né? Foi a morte de Jesus. Em 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. E o terceiro ponto, a Páscoa como figura do banquete das bodas do Cordeiro, que é a promessa do Senhor. Ele fala em Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esse momento, irmãos, tem que ser explosivo no nosso coração. Trazer à memória a nossa transformação da nossa vida. E trazer à memória como algo que a nossa alma tem sede. Não trazer à memória, né? Porque ainda vai acontecer. Mas fazer com que o nosso coração induzir o nosso coração a ter sede deste momento. Nós cearmos as bodas do Cordeiro do Senhor. E eu, do Salmos 113 ao 118, eu pontuei aqui algumas coisas que me chamou a atenção, né? Em 113, no 113 ele fala: louvai servos do Senhor, ou seja, ele conclama o seu povo a louvá-lo, né? Em toda a extremidade da terra, ele fala do nascimento do sol até o ocaso, em toda a extremidade da terra, louvai ao Senhor, né? Porque ele, no versículo 5, ele é o rei dos reis e o seu trono não é terreno, é um trono eterno, celestial. Ele muda a história de qualquer pessoa, quando ele fala aqui no versículo 8 e 9, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Foi o mesmo que estava que Ana, mulher de Eucana, falou. Ela estava tão feliz porque ela passou por um deserto tão grande, esperando um filho, e ela proclama com a sua boca: faz a mulher estéril, viva em família e seja alegre mãe de filhos. No Salmo 114, ele enfatiza a saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Jordão, que está descrito lá em Josué 3,16. Ele enfatiza a água que é tirada da rocha. Esse é o nosso Deus. Não existem empecilhos para ele. Não existem impossibilidades para ele. Tudo o que nós achamos que é difícil, para Deus não é. Não há impossíveis. No Salmo 115, e eu vou pedir, ele fala assim que a glória é só a Deus. E a partir do versículo 10, do versículo 9, ele fala assim, que Israel confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Coloque o seu nome aí, irmão. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Coloque o seu nome. A sua casa confia no Senhor. Ele é o nosso amparo. Ele é o nosso escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o nosso amparo. Ele é o nosso escudo. De nós, se tem lembrado o Senhor, Ele não se esquece de nós, irmãos. Em nenhum momento. Às vezes, no deserto, a gente acha que ele esqueceu.
Aquele povo murmurava, achava que Deus... Mas não deixe a murmuração tomar conta dos seus lábios. Não deixe a reclamação tomar conta dos seus lábios. Lembre-se que o deserto é a faculdade do Senhor e nós temos que atravessá-lo. Nós não temos que ficar nele. Deus se tem lembrado, de nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Coloque o seu nome aí. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Porém, nós, que somos vivos para toda a eternidade, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Louvai a Deus. No 116, ele fala do amor dele ao Deus. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Todas as orações são ouvidas, mas são respondidas da forma e no tempo dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. No versículo 3, laços de morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Existem esses momentos. O diabo, a palavra de Deus fala que eles estão ao derredor, só procurando uma brecha. Só procurando uma brecha. Mas olha o que ele diz no versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ele invocou o nome do Senhor. Ele foi buscar resposta em Deus. Ele foi buscar refúgio em Deus. Ele foi buscar a força que ele necessitava em Deus. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, e misericordioso. Versículo 6, o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele, somente ele, me salvou. Deus é lindo. Salmos 117, louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Ele não chama só o seu povo, ele chama todas as pessoas de toda a terra para louvá-lo. Os céus proclamam a sua glória. Homem nenhum que contemple os céus e a natureza não pode admitir que houve uma excelência de sabedoria que criou tudo isso. Não tem homem que não possa admitir. Irmão, pode até não falar, mas no íntimo da pessoa ele questiona alguma coisa, porque é tudo muito perfeito. E ele fala, ele chama os gentios, né? Aí a gente pode questionar como, né? E lá em Romanos 15, de 5 a 9, ele fala assim: Romanos 15, de 5 a 9. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Não, acho que eu anotei errado. Não, de 9, né? Perdão, de 9. E para que os gentios, agora sim. E para que os gentios, Romanos 15, a partir do versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. O nosso testemunho que influencia. O nosso testemunho causa impacto. O nosso testemunho chama atenção. E aquele que dizia que nos conhecia no Egito, né, no mundo, e que depois nos vê na presença de Deus, irmão, é notável a diferença. E o gentio, ele tem que glorificar o nome do Senhor, por ver em nós a transformação nas nossas vidas. E
fechando Apocalipse 19. Essa leitura eu peço com o presbítero Luciano, que ele enfatize conforme demanda o texto. Apocalipse 19, de 6 a 9. Então, ouvi uma voz poderosa da multidão, com muitas águas, como fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, onde lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos, irmãos, participar dessa ceia, dessa maravilhosa ceia. Não permita que nenhuma pedra de tropeço tire a sua visão, tire o seu entendimento, apague da sua memória aquilo que Deus fez, porque grandes coisas Ele já fez por nós e muito mais Ele fará, até aquele grande dia que nós cearemos com Ele, ali, às bodas do Cordeiro. Glorificado seja o teu nome, Pai. Bendito é o teu nome, Pai, acima dos céus, acima da terra, só tu és Deus Todo-Poderoso, Pai. Louvamos somente a ti, o único e verdadeiro Deus, Deus poderoso, Deus grandioso, que transformou as nossas vidas, Pai, que transformou, Pai eterno, os nossos corações, Pai, nos fez novas criaturas, Senhor, e nós somos gratos por todo o teu agir, por toda a tua presença, por toda a tua proteção, Pai, por tudo que tu fazes a nós, Senhor. Bendito é o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és o Deus supremo, Jesus, o único e verdadeiro Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos e queremos muito mais, Senhor. Muito mais de ti. Em nome de Jesus, chama o Ministério de Louvor. Aleluia. Glória, louvor e honra ao nosso Deus. Palavra linda e poderosa para nós, servos do Senhor Jesus. Quantos foram alcançados por essa palavra? Diga amém. Amém. Somos filhos, somos salvos por essa graça. Somos salvos por esse amor imerecido, essa graça redentora de Deus que nos alcançou. Que nós possamos fazer desse louvor uma oração. Deus vivo, muito obrigada pela salvação, pela alegria do gozo da salvação, porque só o Senhor é Deus, e a Ele todo louvor, toda honra, porque Ele é digno, Ele é merecedor. Sem Ele, nada que foi feito se fez. Somos novas criaturas. Pelo novo e vivo caminho, aqui estamos nós, para louvar a Ele. Totalmente bem, a minha intenção. Perfeito és, cheio de paz, a fidelidade vem me ensinar teu amor. Traz-nos a vencer. Por isso aqui estamos, Senhor.
todos os dias. Papai, o Deus, nós ao meu o meu olhar a ti é todo mundo, admirável é Senhor, Deus de glória, vivo para te louvar, Jesus, vem nos céus, ao redor do teu trono, declarando a ti, Santo, Santo, sem cessar. Aleluia. A criação espera, aguarda ansiosamente pela redenção dos filhos de Deus, muito em breve. Em corpos glorificados, estarão diante do trono da graça, diante do trono da glória de Deus, declarando aleluia. Santo, Santo é o Senhor. A igreja gloriosa irá te louvar face a face, Senhor. Ao único Deus, ao Deus vivo, imortal, Ele é real. Aleluia a ti, Senhor. Aleluia. Nossa alma te louva, nosso coração te louva, o nosso corpo te louva, o nosso ser te louva. Bendito és, maravilhoso Deus, maravilhoso conselheiro. Esse é o nosso Deus forte, nosso Redentor, nosso Abba, Pai digno, totalmente digno e merecedor do nosso louvor. Meu olhar a ti, aleluia, admirável é Senhor, de glória, vivo para te louvar, Jesus, vem nos céus, anjos cantam ao redor, teu trono, digno, santo sem cessar, Ele é santo, aleluia, Ele vem, aleluia. Você pode se alegrar com essa novidade de vida, com esse evangelho, com essa mensagem que é viva, que é eficaz. Ele vem, aleluia. Ele vem, aleluia. Ele vem. Oh, bendita minha presbítera. Vem me dirigir em oração neste precioso momento. Aleluia.